Essa é a história que me quebrou por dentro. Minha melhor amiga, aquela que cresceu comigo, que dormia no meu quarto, que dizia amar minha mãe como se fosse dela, ela estava dormindo com o meu pai. E o pior, enquanto isso, minha mãe cozinhava para ele todos os dias, sonhando em renovar os votos, achando que o casamento estava renascendo. Eu descobri tudo, tive as provas. Mas você consegue imaginar o peso de destruir o coração da pessoa que mais te ama no mundo? O que você faria se tivesse que escolher entre contar a verdade ou proteger quem já sofreu demais? Eu precisei tomar essa decisão. E o que aconteceu depois? Ninguém estava preparado para ver. Assiste até o final. Você vai entender por que às vezes amar é ser a pessoa que quebra para poder salvar. Eu sempre achei que o pior tipo de traição fosse entre casais. Que nada poderia ser mais devastador do que descobrir que quem você ama dividiu a cama com outra pessoa. Mas eu estava errada. Porque existe uma dor ainda mais crua, mais amarga. Aquela que junta duas pessoas que você ama em uma só mentira. Uma que te corrói por dentro de um jeito silencioso. Meu nome é Isadora. E essa não é só a história da traição do meu pai com minha melhor amiga. É a história do fim da minha fé nas pessoas. Da destruição da única base que eu conhecia como família. E tudo começou numa tarde comum, como qualquer outra. Minha mãe estava na cozinha, rindo enquanto preparava a sobremesa preferida dele. Tinha feito lasanha, pão de alho, salada fresca. Era um jantar especial, comemorando o que ela chamava de a volta do nosso lar. Ele havia passado 2 semanas em viagem a trabalho. Chegou com aquele sorriso cansado, os cabelos bagunçados e a mala na mão. Abraçou minha mãe com força, me olhou como quem sabe demais e foi direto tomar banho. Eu estava sentada na mesa da cozinha, tentando parecer tranquila, mas havia algo ali, no ar, que me incomodava. Uma tensão leve, quase imperceptível, como um zumbido de mosquito que só você ouve. Minha melhor amiga, Ana, tinha vindo me visitar naquele fim de semana. Nós crescemos juntas, e desde os 7 anos éramos inseparáveis. Ela dormia lá em casa direto, conhecia todos os cantos, todos os cheiros, todas as manias da minha mãe. E meu pai? Bom, ele sempre foi muito gentil com ela. Até demais. Mas eu nunca desconfiei de nada. Nunca. Não naquela época. Naquela noite o jantar foi regado a vinho, risadas e lembranças antigas. Minha mãe estava radiante, como se estivesse recebendo o marido dos sonhos de volta. Ana elogiava tudo, ria alto, contava histórias da escola como se fosse parte da família. E meu pai a olhava de um jeito estranho, intenso demais, com uma frequência que eu só percebi porque, por um momento, olhei para ele como se não fosse minha filha, como se eu fosse uma espectadora. Foi rápido, mas suficiente. 1 segundo, um olhar. Um desconforto que fincou no meu estômago e ficou ali. Na madrugada, fui ao banheiro. Passei pela sala e vi luz acesa na cozinha. Achei que fosse minha mãe. Mas quando olhei, de relance, vi meu pai parado em frente à geladeira, falando baixo com Ana. Eles estavam próximos demais. E quando ela riu, baixinho, ele tocou no braço dela de um jeito que não se toca a filha do seu amigo, ou a amiga da sua filha. Era um toque íntimo, um toque de quem já passou daquela linha. Fingi não ver. Voltei pro quarto. Fiquei ali, com o coração disparado, me convencendo de que era coisa da minha cabeça, que eles só estavam conversando, que era tarde, que eu estava cansada. Mas no dia seguinte, Ana foi embora mais cedo do que o planejado. Disse que a mãe dela a chamou, e meu pai saiu para resolver umas coisas na rua, embora fosse domingo. Minha mãe passou a manhã assando um bolo que ele adorava. E eu, sentada no sofá, tentando me distrair com qualquer coisa, mas sentindo dentro de mim que havia algo errado. Muito errado. E esse sentimento não me deixou mais. Comecei a reparar em tudo. Nos horários, nas mensagens, nos olhares. Meu pai passou a sair mais. Ana passou a responder menos. Quando falávamos por vídeo, ela desviava o olhar, mudava de assunto, parecia incomodada.
E o que mais me matava era a sensação de que eu estava enlouquecendo, porque não tinha provas, só sensações. E você sabe o quanto é difícil acusar alguém que você ama com base em sentimentos? Era como gritar no vazio. E ainda assim eu sentia. Sentia o cheiro da mentira no ar. Um perfume barato misturado com cigarro, o mesmo que senti naquela noite na cozinha. Então decidi ir atrás. Comecei a seguir meu pai discretamente. Coisa de filme mesmo. Peguei carona escondida no carro de um amigo e fui atrás dele numa sexta-feira em que ele disse que ia fazer hora extra. O que eu vi destruiu tudo. Ele parou o carro num prédio no centro da cidade. Subiu. E eu esperei. Esperei por quase 1 hora. Quando ele saiu, estava acompanhado. Não era uma mulher mais velha, nem uma estranha. Era Ana, com o cabelo preso, usando um vestido que eu reconhecia como meu. E o pior, ela riu. Riu pra ele como quem ri pra alguém que ama. E ele segurou a mão dela. Eles se beijaram, na frente de todos, sem culpa, sem medo. Eu não lembro de como voltei pra casa. Só lembro da sensação de estar vazia, de ter perdido tudo, de olhar pra minha mãe, tão inocente, preparando mais um jantar, como se ainda houvesse algo para celebrar, e sentir uma raiva misturada com pena. Como contar? Como destruir o pouco que ela ainda tinha? Mas não precisei. 3 dias depois, encontrei uma carta escondida dentro do caderno da Ana, que ela havia esquecido no meu quarto. Era endereçada ao meu pai, e começava com uma frase que eu jamais esqueceria. Você prometeu que ia se separar dela depois da viagem. Aquela carta parecia queimar na minha mão. O papel estava amassado, as bordas dobradas, como se tivesse sido lida e relida dezenas de vezes antes de ser esquecida ali, no meio do caderno. A caligrafia era dela, inconfundível, redonda e precisa, como tudo o que ela fazia. Eu tremia. Sentei no chão do quarto, encostei na parede e comecei a ler. Você prometeu que ia se separar dela depois da viagem. Eu não aguento mais ser a outra, a escondida, a amiga falsa. Quero viver isso de verdade, sem precisar sorrir pra ela enquanto a gente faz planos pelas costas dela. Eu te amo, mas estou cansada de esperar. Cada frase era uma facada. As palavras gritavam diante de mim como se fossem vivas. Era tudo real. Tão real quanto o cheiro de perfume barato que senti naquela madrugada. Tão real quanto o toque que vi na cozinha. E agora eu tinha mais do que sensação. Eu tinha prova. Uma carta escrita à mão, um registro de tudo. A traição não era só carnal. Era emocional. Era íntima. Era cruel. Eles tinham um relacionamento. Eles se amavam. E minha mãe? Minha mãe era apenas o obstáculo entre eles. Levantei do chão, respirei fundo e escondi a carta dentro da minha mochila. Não sabia o que fazer com aquilo. Contar? Mostrar para minha mãe? E destruir o mundo dela com um pedaço de papel? Ou fingir que nada aconteceu e esperar que o destino resolvesse? Mas como silenciar quando tudo dentro de mim gritava? Passei os 2 dias seguintes em silêncio, evitando minha mãe, evitando meu pai, ignorando mensagens da Ana. Eu não respondia, não atendia, só observava. Meu pai andava leve, quase feliz. Minha mãe, animada, achando que o casamento estava em uma nova fase. E eu, por dentro, em ruínas. À noite, ouvia minha mãe suspirando enquanto arrumava a cama, ensaiando uma surpresa que queria fazer no fim de semana, renovar os votos. Ela falava consigo mesma sobre as alianças, sobre como ele parecia mais apaixonado. Ela não fazia ideia de que aquele brilho nos olhos dele não era para ela. Na terça-feira à tarde, decidi fazer o que eu mais temia. Marquei um encontro com Ana. Disse que precisava conversar, que era urgente, que queria vê-la antes da viagem de fim de semana que ela faria com a família. Ela aceitou sem hesitar. Marcamos num café discreto, no bairro vizinho. Eu cheguei antes. Escolhi a mesa mais afastada. E quando ela entrou, senti meu estômago revirar. Ela parecia igual. Com a mesma blusa azul que costumava usar nas nossas saídas, o mesmo sorriso doce, como se nada tivesse acontecido.
Sentou-se à minha frente, apoiou as mãos sobre a mesa e disse: "Você tá com uma cara péssima. Aconteceu alguma coisa?" Demorei alguns segundos para responder. Tirei a carta da mochila e coloquei sobre a mesa. Ela congelou. O sorriso sumiu. As mãos tremularam levemente, mas ela tentou manter a compostura. "Onde você achou isso? Isso importa?" Isadora... "Não é o que você tá pensando." "Ah, não? Então me explica." "Porque o que eu tô pensando é que você tá transando com o meu pai há meses, que você olha pra minha mãe, senta à nossa mesa e ainda tem coragem de me chamar de irmã." Ela olhou para os lados, tentando disfarçar o pânico. Os olhos marejaram, mas não havia remorso. Havia medo. Medo de que eu contasse. Medo de perder o que ela achava que tinha. Eu juro que tentei resistir. Aconteceu, e depois ficou difícil parar. Difícil parar? Você ia para minha casa, dormia no meu quarto, e no dia seguinte beijava o meu pai? Isso não foi um acidente. Foi escolha. E você escolheu ele. Ela tentou segurar minha mão, mas eu recuei. Senti nojo. Dele. Dela. De mim mesma por não ter percebido antes. Por ter permitido aquilo por tanto tempo. Ele disse que ia terminar com ela, Isa. Que não amava mais tua mãe. Que vocês estavam juntos só por conveniência. Minha mãe cozinha pra ele todos os dias. Cuida da casa. Lava as roupas dele. E ainda fala dele como se fosse um príncipe. Isso é conveniência? Ana não respondeu. Ficou em silêncio. O garçom passou por nós, perguntando se queríamos algo. Nenhuma de nós respondeu. Ela então se levantou, pegou a carta e tentou sorrir. "Me dá só um tempo. Eu vou resolver isso com ele. Eu prometo. Não vai ter tempo, nem promessa. Você não vai resolver nada, porque eu vou contar para minha mãe. Hoje." Ela travou. E então, pela primeira vez, largou a máscara. A voz saiu mais seca, fria. "Se você fizer isso, Isa, você vai destruir a sua mãe, vai acabar com ela. E isso vai ser culpa sua." Eu a encarei por longos segundos. A mulher que se dizia minha amiga, que foi minha confidente, minha cúmplice, meu espelho por anos. E agora me ameaçava com a dor que ela mesma causou. "A culpa é minha?" Perguntei, quase rindo de nervoso. "Eu só tô dizendo que tem coisas que é melhor deixar como estão." Ela saiu do café sem olhar para trás. E eu fiquei ali, sozinha, com o peito em combustão. As palavras dela ecoando como uma maldição. "Você vai destruir sua mãe." Mas eu já sabia que a destruição não era minha. Era deles. Voltei para casa com a carta nas mãos. Minha mãe estava no quintal, estendendo roupas, com o cabelo preso e o avental sujo de molho de tomate. Sorriu quando me viu. Um sorriso sincero, puro, que me partiu no meio. "Trouxe pão?" ela perguntou. "Trouxe sim", respondi, com a voz quase falhando. E então ela me chamou para dentro. Disse que tinha algo para me mostrar. Uma surpresa. Entramos. Fomos até a sala. E ali, sobre a mesa, estavam 2 alianças novas, dentro de uma caixinha de veludo. "Tô pensando em pedir teu pai em casamento de novo, Isa. O que acha?" E naquele instante, eu percebi que contar a verdade talvez fosse mais cruel do que guardar a mentira. As alianças reluziam sob a luz do fim de tarde como 2 pequenos venenos, embalados com laço e esperança. Eu olhava para aquilo e sentia uma dor física, como se algo me apertasse a garganta por dentro. Minha mãe sorria, emocionada. Dizia que estava pensando em fazer um jantar especial, chamar alguns amigos próximos e surpreender meu pai com o pedido. Como se 30 anos de casamento não tivessem sido suficientes para ela ainda querer conquistá-lo de novo. Eu sei que pode parecer bobo, mas a gente passou por umas fases difíceis, né? Agora sinto que as coisas estão melhorando, que ele tá mais presente, mais carinhoso. É como se eu tivesse o mesmo homem de quando nos conhecemos. Eu queria gritar, dizer que aquele carinho era só reflexo da culpa, que cada sorriso dele escondia uma noite com a minha melhor amiga, que os toques não eram apaixonados, eram estratégia. Mas eu não conseguia. Algo dentro de mim me paralisava. Era como se cada palavra não dita me anestesiasse um pouco mais. O que me impedia? Medo? Compaixão?
Ou era o desespero de não querer ser responsável pela ruína de quem sempre me deu tudo? Naquela noite, fingi dormir cedo. Fechei a porta do quarto, mas fiquei acordada, deitada, com os olhos fixos no teto. A casa silenciosa. Meu pai chegou por volta das 11. Ouvi os passos dele cruzando o corredor. A voz baixa. Os beijos trocados com minha mãe. Sussurros. Risadas abafadas. Como ele conseguia? Como olhava para ela depois de tudo? E como ela podia amar tanto alguém que estava tão longe dela, mesmo estando do lado? Na manhã seguinte, minha mãe preparava o café da manhã com uma leveza no olhar que fazia doer ainda mais. Me chamou para comer, mas eu recusei. Disse que ia sair. Peguei a mochila e fui embora sem rumo, andando pelas ruas como se o mundo tivesse perdido a cor. Cheguei até o colégio onde Ana fazia estágio. Não pretendia vê-la, mas meu corpo parecia me arrastar até lá como um imã. E quando a vi do outro lado da rua, rindo com um grupo de crianças, senti o sangue ferver. Ela não me viu, mas eu vi tudo. O celular dela tocou. Ela atendeu sorrindo e disse uma frase que queimou meus ouvidos. Só mais uma semana, amor. Prometo. Amor. Ela chamava meu pai de amor, no meio do expediente, no meio do mundo. Voltei para casa com o coração em chamas. O impulso de contar tudo estava ali, latejando. Mas minha mãe me esperava com o almoço pronto, dizendo que tinha reservado um salão pequeno para fazer a renovação dos votos. Ela mostrava fotos no celular, modelos de vestido, ideias de decoração simples. E eu apenas ouvia, como quem assiste a um filme mudo com o som estourando por dentro da própria cabeça. No quarto, olhei para a carta de novo. A mesma frase me perseguia. Você prometeu que ia se separar dela depois da viagem. Então era isso. Eles tinham um plano, e esse plano tinha prazo. Eu era apenas um espectador da destruição da minha própria família. No dia seguinte, tomei uma decisão. Não ia contar, mas também não ia ficar parada. Escrevi uma carta, endereçada ao meu pai, e deixei sobre a cama dele. Disse tudo o que sabia. Disse que vi os dois, que li a carta, que sabia de tudo, e que se ele não contasse para minha mãe até o fim de semana, eu mesma contaria. Não por vingança, mas por respeito à mulher que passou a vida inteira acreditando nele. Naquela noite, ele chegou em casa com um olhar estranho. Demorou mais do que o normal no quarto. Saiu para jantar com a gente, mas estava calado. Minha mãe percebeu. Perguntou se ele estava cansado. Ele apenas disse que sim. Mas os olhos dele me procuravam o tempo todo, inquietos. E eu mantinha o silêncio, esperando que ele tivesse coragem. 2 dias depois, ele veio falar comigo. Me chamou para conversar na garagem, longe da minha mãe. Estava nervoso, as mãos trêmulas, o rosto abatido. Isadora, eu não sei o que dizer. Eu errei. Eu me perdi. Não precisa se explicar para mim. Explica para ela. Ela merece saber. Não é tão simples. Não? Porque dormir com a amiga da sua filha é simples? Ele baixou a cabeça. Pela primeira vez, vi culpa de verdade. Não só medo de ser descoberto, mas remorso. Eu ia terminar. Juro. Mas ela tá tão feliz, tão empolgada. Eu não consigo. Então você prefere que ela viva uma mentira até quando? Até quando, pai? Ele não respondeu. Disse apenas que precisava pensar. Que precisava de tempo. Mas o tempo que ele pedia estava se esgotando. E no dia seguinte, enquanto ele saía mais uma vez para resolver pendências do trabalho, eu peguei o celular da minha mãe, com as mãos trêmulas, e decidi procurar. Mensagens, e-mails, qualquer coisa. Mas encontrei algo muito pior. Fotos. Da Ana, numa galeria escondida. Fotos dela deitada na cama dos meus pais. Sorrindo. De calcinha. Segurando a aliança do meu pai. E uma gravação. Um vídeo. Curto, mas suficiente. Ela dizia: já pensou quando for só nós dois aqui? Quando ela não for mais um problema? Aquele vídeo mudava tudo. Aquilo não era só traição. Era um plano, uma armadilha, uma crueldade anunciada. Aquela frase no vídeo não parava de ecoar dentro da minha cabeça.
Quando ela não for mais um problema, dita assim com leveza, com um sorriso preguiçoso e malicioso no rosto da Ana, como quem falava sobre um móvel velho que seria descartado em breve. E o pior, ele riu. Não rebateu. Não discordou. Apenas riu. Como se aquela ideia já tivesse deixado de ser absurda há muito tempo. Guardei o celular com as mãos trêmulas. O coração pulsando no pescoço. Algo tinha passado de um simples caso. Aquilo era um plano. Uma ameaça. E minha mãe, aquela mulher doce que passava os dias cuidando da casa, dos detalhes, dos sentimentos dos outros, estava ali, no meio daquilo tudo, cega, vulnerável, achando que vivia um dos melhores momentos do casamento. Subi para o meu quarto e travei a porta. Encostei na parede e respirei fundo. Eu precisava agir. Rápido. Pensei em ir direto à polícia, mas o que eu diria? Que encontrei um vídeo vago com uma frase suspeita? Sem contexto? Eles iam rir da minha cara. E mais, se ele descobrisse que eu mexi no celular da minha mãe, ele poderia revidar. E eu não podia deixar que ela ficasse sozinha na casa com ele. Não mais. Tomei coragem e liguei para a Ana. Ela atendeu no segundo toque. Oi, Isa. Você tem um minuto? Ela hesitou. Claro. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Eu achei o vídeo. Silêncio. Um silêncio seco. E então a respiração dela acelerou. Que vídeo? Você sabe qual? Aquele em que você diz que minha mãe logo não seria mais um problema. E ele ri. Tá tudo gravado. Tá salvo. Já fiz backup. Ela respirou fundo e quando falou de novo, a voz era diferente. Fria, sem máscara. Isso não muda nada, Isadora. Muda sim. Agora eu não tô mais sozinha. E se qualquer coisa acontecer com a minha mãe, se ela tropeçar num degrau, se cortar com uma faca, se passar mal por qualquer motivo, vocês dois vão pagar. Eu juro. Ninguém vai machucar sua mãe. Jura? Porque até ontem você dizia que a amava como uma segunda mãe. Eu amo. Mas amo mais ele. E ele me prometeu. E sabe o que é pior? Ele também já não aguenta mais essa vida. Ele só não tem coragem de sair. Mas tem coragem de continuar mentindo. Você é doente, Ana. Você só tá com ciúmes. Ciúmes? É. Porque eu consegui o amor dele. E você só ficou com os restos. Ela desligou. Aquela ligação me deu calafrios. Não só pela audácia, mas pelo controle. Pela frieza. Aquela não era a Ana que eu conhecia. Era outra. Uma versão moldada pela mentira, pela cobiça, pela necessidade de vencer. De tirar tudo o que a outra tinha, inclusive a vida que ela considerava merecida. Esperei meu pai chegar naquela noite como quem espera uma bomba explodir. Ele entrou sorrindo. Beijou minha mãe na testa. Sentou à mesa. Comentou sobre o trânsito. Agiu como um homem comum. Mas eu via. Eu via a escuridão nos olhos dele. A mentira pendurada nos ombros. E quando ele cruzou os olhos comigo, pela primeira vez, eu não desviei. Ele sentiu. A Isadora tá estranha esses dias. Ele disse, como quem comenta o tempo. Ah, deve ser TPM. Minha mãe respondeu rindo. Eu engoli seco. Terminei de comer em silêncio. Fui para o quarto e comecei a montar um dossiê. Salvei as imagens, o vídeo, a carta, as datas. Escrevi uma linha do tempo e imprimi tudo em sigilo na copiadora da escola. Coloquei dentro de um envelope pardo. Escrevi na capa. Caso algo aconteça comigo ou com minha mãe, entregar à polícia. Guardei dentro da caixa de correspondência da casa da minha tia, que morava no bairro ao lado. Não era mais paranoia, era autoproteção. Na manhã seguinte, minha mãe saiu para resolver os detalhes da renovação dos votos. E eu fiquei em casa. Meu pai entrou no quarto pouco tempo depois. Trancou a porta. Eu estava sentada na cama. O envelope com as provas estava bem guardado fora dali. Mas ele não sabia. A gente precisa conversar, ele disse, puxando uma cadeira. Assenti. Eu vi o vídeo. Falei antes que ele começasse. Ele parou. Ficou imóvel por alguns segundos. E então a máscara caiu. Você não entende. Nada disso foi planejado para machucar ninguém. Quando ela não for mais um problema. Isso não parece sobre não machucar.
Foi só um jeito de falar. A Ana é intensa. Ela exagera. E você riu. Você não discordou. Você deixou acontecer. Eu não sou um monstro, Isa. Mas age como um. E agora eu quero saber. Até onde você vai? Ele ficou em silêncio. Levantou. Caminhou até a janela. E disse: Você quer proteger sua mãe? Eu entendo. Mas a verdade vai matá-la. E a mentira vai salvá-la? Vai poupá-la. Pelo menos por enquanto. Você vai sair de casa? Não agora. Então vai acabar. Também não agora. Então o quê? Vai continuar vivendo em 2 mundos? Até quando? Até ela me deixar. Aquilo me destruiu. Ele não tinha coragem de sair, então esperava ser odiado. Esperava que minha mãe descobrisse por conta própria e o expulsasse, para que ele não precisasse tomar a decisão. Um covarde, um egoísta, um fraco. Você não tem o direito de usar o amor dela contra ela. Ele virou de costas e saiu do quarto. E eu, ali, com a sensação de estar vivendo com um estranho, um inimigo. Naquela noite escrevi uma carta. Para a Ana. Uma carta diferente, dura, sincera. E junto dela, anexei uma cópia do vídeo. Disse que se ela não se afastasse, se não deixasse minha família em paz, eu tornaria público. Mandaria para todos os colegas dela, para os pais, para os supervisores do estágio, e ela perderia tudo. Coloquei a carta dentro da bolsa dela 2 dias depois, enquanto ela tomava café na padaria da esquina. Fiz parecer um descuido. Ela encontraria mais tarde. E encontraria no mesmo dia em que minha mãe, sem saber de nada, me disse que tinha comprado um vestido. Um vestido simples, branco, bordado à mão, para renovar os votos com o homem que destruía a alma dela em silêncio. Achei bonito? Ela perguntou. É lindo, respondi com lágrimas contidas. Ela sorriu e me abraçou. E eu jurei para mim mesma que ela não subiria naquele altar sem saber da verdade. Nem que me odiasse depois. Nem que tudo acabasse ali. Porque às vezes, amar alguém é arrancar a venda que a mantém cega, mesmo que ela te odeie por isso. O vestido estava pendurado atrás da porta do quarto dela, como uma ironia cruel costurada em esperança. Branco, com pequenos bordados em flor. Minha mãe o admirava em silêncio, como quem revivia uma juventude que ela achava perdida, e agora voltava pelas mãos do homem que a traía com a menina que ela alimentou. Aconselhou e abraçou como filha. O vestido não era só tecido, era símbolo de perdão, de nova chance, de recomeço, mas também de ilusão. Eu observava tudo calada, em um estado entre o desespero e o cálculo. Sabia que o tempo estava se esgotando, que o silêncio me sufocava, que se eu não falasse agora, seria cúmplice. Mas ao mesmo tempo, sentia um medo quase infantil de olhar nos olhos da minha mãe e destruir o chão sob os pés dela. O medo de vê-la quebrar, de ver os olhos apagarem. A mulher que me ensinou a nunca me calar e que agora só respirava por uma mentira. No sábado, 2 dias antes da cerimônia de renovação dos votos, fomos ao salão onde ela faria o cabelo. Ela queria minha opinião sobre tudo. A cor da sombra, o penteado, até o tipo de esmalte. E eu respondia com um aperto no peito. Quando saímos, passamos numa doceria. Ela escolheu o bolo. Disse que seria simples, de 2 andares, com recheio de limão. Me perguntou se achava que ele ia gostar. Eu queria gritar, dizer que ele nem sabia o que era limão, que a boca dele estava acostumada com o gosto da Ana. À noite me tranquei no quarto e assisti ao vídeo de novo, não para sofrer, mas para me fortalecer, para lembrar por que precisava fazer o que ia fazer. Peguei tudo, o vídeo, a carta, os prints das mensagens que ela havia enviado ao meu pai, mensagens que consegui recuperar pela nuvem, e coloquei dentro de um envelope branco. Escrevi na frente com letras grandes: Você precisa ver isso antes de dizer sim. No domingo, dia da cerimônia, acordei cedo. Ela estava radiante. Passou a manhã cuidando do cabelo, da maquiagem, da roupa. A casa cheirava a flores e bolo recém-assado. Os convidados seriam poucos, só parentes próximos e 2 ou 3 amigos da vizinhança.
Meu pai estava calado, mas tentava sorrir. A tensão entre nós dois era quase palpável. Ele sabia que eu estava prestes a fazer algo. Quando minha mãe saiu do banheiro, pronta, linda, com o vestido branco e os cabelos arrumados, eu senti o chão tremer sob mim. Ela estava feliz. Um tipo de felicidade pura, ingênua, desavisada. Ela olhou para mim e disse: "Você acha que ele ainda vai me amar quando eu estiver toda enrugada?" "Ele deveria, mãe. Pelo menos deveria." Ela riu. E naquele instante, eu soube que não podia entregar o envelope ali, na frente de todos. Não podia quebrá-la no meio de uma celebração. Seria cruel. Então decidi fazer diferente. Esperei. Respirei fundo. E segurei até o último instante. A cerimônia foi rápida. Meu pai segurava as mãos dela. Dizia palavras decoradas. Ela chorava. Eu, no fundo, sentia como se estivesse presenciando um funeral. Não de um casamento, mas de tudo que ainda era verdadeiro. Depois da troca de alianças, os convidados aplaudiram. Tiramos fotos. Minha mãe estava em êxtase. Depois da festa, quando já estávamos em casa, com a louça sobre a pia e os restos de bolo na geladeira, pedi que ela sentasse comigo na sala. Estávamos sozinhas. Meu pai saíra para comprar vinho. Entreguei o envelope. Ela estranhou. "O que é isso?" "Só... lê, por favor. Mas lê sozinha. No quarto. E quando terminar, me chama." Ela não entendeu, mas respeitou. Subiu com o envelope nas mãos. E eu fiquei ali, sentada no sofá, ouvindo o som dos passos subindo as escadas. O silêncio que veio depois foi absoluto. Nenhum ruído, nenhum som. Os minutos se estenderam como horas, até que ouvi a porta do quarto bater, forte. A primeira coisa que quebrou foi um abajur, depois algo de vidro. Ela gritava, chorava. Eu subi correndo. Quando abri a porta, ela estava ajoelhada no chão, com a carta na mão, os olhos em choque. "Isso é verdade?" Ela perguntou com a voz falhando. Eu só conseguia sentir. Ela ficou em silêncio por longos minutos. Respirava como se estivesse afogando, o rosto desfigurado pela dor. Me olhou com olhos vazios, como se não me reconhecesse. "Por quanto tempo?" perguntou. "Pelo menos 6 meses. Mas eu acho que mais." Ela abaixou a cabeça. Chorou em silêncio. E depois, como se juntasse as últimas forças do mundo, se levantou. Caminhou até o banheiro. Lavou o rosto e disse apenas: "Fica aqui. Eu preciso sair. Sozinha. Mãe, por favor." Eu obedeci. Ela saiu. Deixou o celular. Levou apenas a bolsa e o envelope. Eu não sabia onde ela estava indo. Liguei para ela 30 minutos depois. Nada. 1 hora. 2. Já era noite quando ela voltou. Entrou pela porta com o rosto gelado, os olhos duros, mas diferente de antes. Não estava mais frágil. Estava firme. Assustada, mas firme. "Eu fui até a casa dela", disse. "Da Ana?" Ela não estava, mas os pais estavam. E eu entreguei a carta nas mãos da mãe dela. Disse que ela precisava ver o que a filha deles tinha feito. E ele vai saber amanhã. Hoje, ele vai dormir tranquilo. Mas amanhã... Mãe, me perdoa. Ela me abraçou. Forte. Choramos juntas. Na manhã seguinte, ela se levantou antes de mim. Vestiu a roupa mais simples que tinha. Tomou café em silêncio. E quando ele entrou na cozinha, ela apenas entregou a mesma carta, o mesmo vídeo, tudo. Ele leu ali, de pé. Ao terminar, sentou. Silêncio. Nenhuma defesa. Nenhum pedido de perdão. Ela perguntou apenas: "Você ama ela?" E ele respondeu: "Sim." Minha mãe então tirou a aliança nova do dedo. Colocou sobre a mesa. "Então vai. Mas vai hoje. E nunca mais volta." Ele saiu. Sem mala. Sem palavras. E no rosto dela não havia raiva. Só luto. Por tudo que foi. E tudo que não será mais. Ele saiu sem dizer uma palavra. Só olhou para minha mãe com uma expressão que misturava vergonha e alívio.
como se finalmente alguém tivesse tomado por ele a decisão que ele sempre teve medo de encarar. E minha mãe apenas o observou ir, com os olhos secos, sem choro, sem gritos, como quem assiste o fim de um filme longo demais, do qual ela já sabia o desfecho muito antes da cena final. Eu estava parada na escada, assistindo tudo de cima. Meu coração parecia ter parado de bater. O silêncio que ficou na casa depois que ele bateu a porta foi tão profundo que dava para ouvir o tic-tac do relógio da cozinha como se fosse um tambor de guerra. Minha mãe ficou ali, sentada à mesa, com a xícara de café ainda quente na mão. Por minutos, horas. Eu perdi a noção do tempo. Desci devagar, com medo de interromper aquele momento. Sentei ao lado dela e fiquei quieta, até que ela falou: "A gente acha que conhece alguém porque dorme do lado dela todos os dias. Mas às vezes, o maior estranho da sua vida é justamente quem tá ali todo dia do seu lado, segurando sua mão." Eu não sabia o que responder. Ela soltou um suspiro longo. O tipo de suspiro que carrega décadas de lembranças. Ele foi meu primeiro tudo. Primeiro amor, primeiro beijo, primeiro homem. A gente se conheceu quando eu ainda não sabia nem o que eu queria ser. Eu apostei tudo nele, Isa. Tudo. E ele apostou em mim. Até a metade do caminho. Depois se perdeu. Ou me perdeu. Ela levantou, lavou a xícara, tirou a aliança que tinha voltado a colocar por hábito e deixou sobre a pia como se estivesse abandonando um peso. Subiu para o quarto e não saiu de lá o resto do dia. Nos dias seguintes, as coisas aconteceram como em câmera lenta. Minha mãe ligou para os amigos mais próximos, avisando que estavam se separando. Não contou os motivos. Disse apenas que era hora, que não fazia mais sentido insistir. Alguns perguntaram, outros respeitaram. A vizinhança, como sempre, começou a cochichar. Ele não voltou mais. Ligou para dizer que viria buscar as roupas, mas só se ela não estivesse em casa. Mandou uma mensagem curta para mim. Desculpa por tudo. Eu não respondi. Não por ódio, mas por esgotamento. Às vezes, o silêncio é a única resposta justa para quem fez tanto barulho com a própria covardia. Ana, por outro lado, sumiu. A escola onde ela fazia estágio recebeu uma denúncia anônima com cópia do vídeo. Não sei quem enviou. Minha mãe jura que não foi ela. Eu também não. Mas alguém fez. E foi suficiente para afastarem a Ana do projeto. Vi nas redes sociais dela que parou de postar. Os pais dela vieram até nossa casa uma semana depois. A mãe estava envergonhada. O pai, furioso. Queriam explicações. Minha mãe apenas respondeu: "Cuidem da filha de vocês, porque eu já tô ocupada demais tentando cuidar dos cacos que ela deixou por aqui." Depois disso, não os vimos mais. A casa ficou diferente. O silêncio virou rotina. A televisão desligada, o quarto dele trancado, a cadeira vazia na mesa de jantar. Mas aos poucos, minha mãe foi se reencontrando. Passou a andar no parque toda manhã, a ler mais, a cozinhar menos, o que era um bom sinal, já que antes ela se refugiava na cozinha quando estava tentando ignorar uma dor. Numa dessas manhãs, enquanto ela cortava frutas na mesa, me chamou com uma calma que me surpreendeu. "Você sabia há quanto tempo?" Eu engoli seco. Já esperava essa pergunta, mas não sabia quando viria. Eu desconfiei primeiro. Depois achei uma carta. Depois, eu vi. Ela assentiu, como quem entende. "E você ficou calada porque eu não queria te destruir. Porque eu te amo. E eu não sabia como fazer isso sem te quebrar também." Ela sorriu. E pela primeira vez em semanas, foi um sorriso inteiro. "Você me quebrou, Isa. Mas quebrou para me salvar. E isso é amor de verdade. Obrigada." Nos abraçamos por longos minutos. Ali, naquele gesto, estava tudo o que palavras não conseguiam alcançar. O luto, o alívio, o recomeço. Foi nesse mesmo dia que ela decidiu abrir o quarto dele. Entrou, recolheu as roupas, tirou as fotos, limpou as gavetas. E pela primeira vez, eu vi minha mãe livre. De verdade. Ela deixou sobre a cama um envelope com documentos, papéis de banco e uma carta. "Vai ser a última vez que escrevo para ele", disse. Não me contou o que escreveu.
E eu nunca perguntei. Alguns fantasmas precisam ser enterrados sem testemunhas. Nas semanas que se seguiram, a vida foi retomando sua forma, menos barulhenta, mais sincera. E então, um mês depois, algo inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem. Era da Ana, curta, seca, mas com um peso que me congelou. A gente precisa conversar. É sério. É sobre o seu pai. E foi naquele instante que percebi. Aquela história ainda não tinha acabado. A mensagem da Ana me fez gelar por dentro. Depois de tudo, depois de desaparecer, depois de destruir uma família, depois de não dar as caras nem para pedir desculpas, ela simplesmente ressurgia com uma frase enigmática. É sério. É sobre o seu pai. Demorei para responder. Pensei em ignorar, em bloquear, em fingir que nunca vi. Mas algo na forma como ela escreveu, seca, sem floreios, sem manipulações, me incomodou. Não parecia mais a Ana que usava palavras como armadilhas. Parecia assustada. Respondi apenas, fala. A resposta veio rápido. Preciso te ver. É sobre uma coisa que eu descobri. Não posso escrever. Marcamos de nos encontrar num ponto público. Um banco de uma praça em frente a uma padaria, durante o dia, com bastante movimento. Eu fui sozinha. Sentei no banco e esperei. Ela chegou com uma aparência que me chocou. Estava mais magra, os olhos fundos, o cabelo preso de qualquer jeito. Vestia uma blusa larga, sem maquiagem, e o rosto parecia o de alguém que tinha visto mais do que podia aguentar. Obrigada por vir, disse sentando ao meu lado. Não respondi. Cruzei os braços e esperei. Eu sei que você me odeia. E eu mereço. Mas eu tô com medo. E você é a única pessoa que vai entender o que eu vou dizer. Mesmo que não queira. Fala logo, Ana. Ela respirou fundo. Tremia levemente. Olhava para os lados como se tivesse certeza de que estava sendo seguida. Depois de tudo o que aconteceu, eu achei que ele ia ficar comigo. Mas ele sumiu por uns dias. Disse que precisava de espaço. Eu não insisti. Mas quando ele voltou, ele estava diferente. Frio, fechado, ameaçador. Franzi a testa. Ameaçador como? Ele disse que eu tinha que apagar tudo. As mensagens, as fotos, o vídeo. Que se eu voltasse a falar com você ou com sua mãe, ele me colocaria como cúmplice num esquema de fraude que ele está envolvido. Eu ri na hora. Achei que era blefe. Mas então, ela tirou uma pasta da bolsa. Puxou alguns papéis. Entregou para mim. Eram documentos bancários, planilhas, extratos. Um deles tinha o nome do meu pai e outro da minha mãe. Ele usava o nome dela para movimentar dinheiro, em contas que ela não sabia que existiam. Lavagem, esquema sujo de desvio de recursos. Eu não entendo tudo, mas sei que se investigarem isso, ela pode ser envolvida sem nem saber, porque tá no nome dela, e ele nunca contou. Eu lia cada linha com o coração acelerado. Aquilo era real. Aquilo era sério. E agora minha mãe, além de traída, corria o risco de ser presa por algo que nem sabia que existia. Por que você tá me contando isso? Ela hesitou. Porque eu fui burra. Acreditei que ele ia começar do zero comigo. Mas agora eu sei, ele só usou a gente. Ele nunca amou ninguém além dele mesmo. Nem a mim, nem a você, nem a sua mãe. E você quer o que agora? Perdão? Não. Só quero que você proteja ela. E, talvez, se der tempo, você possa impedir o que ele está tentando fazer. O que ele está tentando fazer? Ela ficou em silêncio. Depois tirou um celular do bolso. Escuta isso. Era uma gravação. A voz do meu pai, claramente irritado. A Isadora é um problema. E se ela continuar fuçando, ela vai acabar como a mãe dela, com a vida destruída. Você acha que eu vou deixar isso acontecer de novo? Ela não vai me derrubar, nem ela, nem a filha. Eu parei de ouvir. Não precisava de mais. Levantei do banco. Se você realmente quer se redimir, me manda tudo. Tudo o que você tiver. Agora. Ela passou os arquivos por e-mail. Fotos, áudios, PDFs, tudo.
E antes de eu ir embora, segurou meu braço. Isa, eu nunca planejei isso, eu juro. Eu só me apaixonei. E fui burra. Me perdoa. Eu não posso. Ainda não. Talvez nunca. Mas obrigada por ter me avisado. Voltei para casa com as mãos suando. Entrei em silêncio. Minha mãe estava na varanda regando as plantas. Fui até ela, sentei ao lado e disse: Mãe, a gente precisa conversar de novo. E você vai ter que ser mais forte do que nunca. Mostrei os documentos. Mostrei tudo. Ela ficou pálida. Não chorou. Apenas ouviu. Leu. Entendeu. Ele colocou meu nome nesses documentos? Sim. E tá mexendo com gente perigosa. Se isso vier à tona do jeito errado, vão te investigar. Você pode ser responsabilizada por algo que não fez. Ela se levantou. Eu vou pra delegacia. Hoje, vou me antecipar. Denunciar. Explicar tudo. Com a verdade do meu lado. Você tem certeza? Ele destruiu meu casamento. A minha fé. Mas não vai destruir minha liberdade. Fomos juntas. Ela entregou os papéis. Deu depoimento. O delegado foi claro. Ela estava fazendo a coisa certa. A investigação seguiria em sigilo. Mas ela precisava tomar cuidado. Não comentar com ninguém. Nem com ele. Naquela noite recebi uma ligação. Número desconhecido. Isa? É o motorista do seu pai. Ele sofreu um acidente. Bateram no carro dele. Tá no hospital. Estado grave. E naquele instante percebi que o fim daquela história talvez não fosse com prisão, mas com morte. A notícia caiu sobre mim como uma avalanche. Meu pai, hospitalizado. Acidente. Estado grave. E mesmo com tudo que ele tinha feito, a traição, as mentiras, os documentos falsificados, a destruição da nossa família, meu coração reagiu no automático. Disparou, se apertou, ficou pequeno. Minha mãe estava no quarto quando eu desliguei. Entrei devagar, ainda com o telefone na mão, e disse: É o papai. Ele tá no hospital. Acidente grave. Ela me olhou por alguns segundos, sem piscar. Depois abaixou os olhos e sentou na beira da cama. Não disse nada. Não chorou. Mas o silêncio dela era ensurdecedor. A gente tem que ir? Perguntei, sem saber o que era certo. Ela levantou a cabeça devagar. E com uma calma quase sobrenatural, respondeu: Não. Agora ele tá onde colocou a si mesmo. E eu estou onde ele me deixou. Fiquei ali, parada, ouvindo o tic-tac do relógio do criado mudo, tentando entender o que eu sentia. Parte de mim queria correr para o hospital, ver se ele estava bem, perguntar por quê. Por que tudo aquilo? Por que ele destruiu uma família inteira com tanto descuido? Mas outra parte, a que amadureceu à força, sabia que aquilo não era meu papel mais. Não depois de tudo. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do hospital. Era da assistente social. Queria saber se algum familiar próximo poderia comparecer para tratar de questões legais. Ele estava consciente, mas debilitado. E queria falar comigo. Avisei minha mãe. Ela apenas assentiu, mas não se ofereceu para ir junto. Peguei um táxi e fui. No caminho, lembranças vieram como navalhas. Ele me ensinando a andar de bicicleta, me levando à escola, segurando minha mão na primeira vacina, sorrindo no dia da minha formatura. Como alguém assim se perde? Quando é que o amor vira sombra? O hospital era gelado, corredores brancos, cheiro de desinfetante e uma espera que parecia não passar. Quando finalmente entrei no quarto, vi meu pai deitado, pálido, braço engessado, um corte profundo na testa, olhos fundos. Ele tentou sorrir, mas foi um gesto fraco. Isa, murmurou. O que aconteceu? Um caminhão avançou o sinal. Eu não vi, foi rápido. Achei que ia morrer. E por que pediu para me ver? Ele respirou fundo. A máquina ao lado marcava os batimentos irregulares. Porque eu fiz tudo errado. E agora, no fim, só consigo pensar em vocês duas. Na sua mãe. Em você. No que eu perdi. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Eu amei sua mãe. Muito. Mas em algum ponto,
Eu passei a olhar para ela como alguém que me lembrava das minhas falhas, dos meus fracassos. E aí veio a Ana, jovem, admirada. Me fez sentir algo que eu achei que tinha perdido. Mas não era amor, era fuga. E o dinheiro? As contas no nome da mamãe? Ele fechou os olhos por um momento. Talvez de vergonha. Eu achei que ia resolver tudo antes de dar errado. Era para ser provisório. Só enquanto eu equilibrava as coisas. Mas a mentira cresce. E quando você vê, já tá afogado. Você ia destruir ela. De novo. Eu sei. Por isso tô pedindo... Se eu não sair daqui, cuida dela. Cuida da sua mãe. Ela merece tudo que eu não consegui ser. Me levantei. Olhei pra ele uma última vez. Eu já tô cuidando dela. O que você deveria ter feito. E saí. Naquela noite, minha mãe me esperava na sala. Sentei ao lado dela. Contei tudo. Palavra por palavra. Ela não chorou. Apenas me abraçou e sussurrou. Que ele encontre paz. Porque a gente vai encontrar a nossa. 2 dias depois, ele recebeu alta. Não ligou. Não voltou. Mudou de cidade. Mandou uma carta formal pedindo o divórcio. Um envelope simples, sem emoção. E com isso, ele desapareceu da nossa vida como um fantasma que finalmente entendeu que já não tinha lugar. A Ana? Nunca mais ouvi falar. Soube por uma amiga que ela trocou de número, abandonou as redes sociais, sumiu do bairro. Talvez recomeçou em outro lugar. Talvez viva com a culpa que deixou para trás. Talvez não. Minha mãe? Ela reconstruiu. Lentamente. Com dor. Mas com dignidade. Fez terapia. Voltou a trabalhar com artesanato. Conheceu novas pessoas. E um dia, numa manhã qualquer, me olhou e disse: eu mereço ser feliz. Não apesar do que vivi, mas por ter sobrevivido. E eu, olhando para ela, soube que aquela mulher que eu admirava desde criança tinha renascido. Quanto a mim, aprendi que a verdade dói. Rasga. Sangra. Mas também cura. Que a traição mais cruel não é só aquela entre lençóis, mas a que mata o amor no olhar. E que perdoar não é esquecer. É escolher seguir mesmo com a cicatriz. Essa história não tem final feliz. Tem final justo. Porque nem toda dor precisa ser eterna. Algumas só precisam ser contadas. Para que nunca mais se repitam. Se essa história te tocou, deixa seu comentário aqui embaixo. Você acha que ela fez a coisa certa ao contar tudo para a mãe? Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias reais que vão mexer com o seu coração. Ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Fim.